nós, aquilo que já foi preparado nos céus e que nesse momento se oficializa na terra. Eu dou graças ao Senhor pela vida de cada uma de nós. Toma a frente desse tempo agora de aprendizado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos começar a dar o estudo. Eu vou dar a introdução da parte que a autora, ela, pelo título, né, Deus de Vida e a Maternidade, tem aqui como base João, capítulo 11, versículo 25 a 26, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ela deu essa base para falar. Mas a autora, ela começa a falar sobre, logo nessas primeiras partes, a Francine, ela fala da maternidade em si. Então, ela começa a lembrar da sua, né, maternidade, quando ela estava gerando a filha, né, ali no seu ventre. Então, ela começa a falar sobre a sua concepção, a concepção da sua filha, quando na gestação, ela lembra, né, ela até diz, muito emocionada, dessa gestação, aonde ela sentia, né, todas as etapas, né, a criança se mexendo, ela contando, conversando com a filha, todos os sintomas que ela tinha. Então, ela sempre lembra, né, ela nunca esquece de se maravilhar pelo milagre da vida, a qual ela trouxe aqui a concepção de que Deus, né, enquanto ela vivia a sua vida, existia um ser se desenvolvendo dependente dela e, ao mesmo tempo, também independente de mim, porque é uma ação aí não só biológica, mas há uma ação, né, aí espiritual da parte de Deus. E aí ela lembra, né, exatamente disso, e a gente sabe que essa parte dessa dependência, ela está lá desde Gênesis, quando a gente pega e lê, né, em Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus diz: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, assim, abençoou o homem e a mulher e disse que eles sejam férteis e multipliquem-se. Então, sobre esta palavra, há um desenvolvimento de um ser dentro do ventre de uma mulher. E realmente um milagre, né, como a Francine coloca, porque nós somos oriundos de um evento, e não só um evento biológico, um evento celular, a união de duas células, né, modificadas, o espermatozoide é uma célula modificada, um óvulo, que se unem para formar daqui a 9 meses um outro ser, mas existe uma palavra liberada: multipliquem-se e sejam fecundos. Eu quero dizer aqui, quando dessa fala, que ela diz que ela é um ser se desenvolvendo em dependência. Estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem, né? Ok. Tem alguém com dificuldade? Eu estou vendo agora aqui as mensagens, eu não tinha percebido. Aqui está indo bem? Então, assim, de um ser dependente se desenvolvendo. Então, o milagre já começa aí, a união de duas células, de umas microcélulas, se unem e formam um ser vivo. Mas a gente também, olhando com olhar espiritual, existe uma palavra. E essa palavra já foi liberada desde a criação, lá da fundação lá do mundo, desde o Éden. Sejam férteis e multipliquem-se. Né? E essa parte da multiplicação também existe após a fecundação do óvulo e do espermatozoide. As etapas quando há a união do óvulo e do espermatozoide, quimicamente falando, a célula, que é o óvulo, da célula da mulher, ela se modifica quimicamente. Nenhum outro espermatozoide pode fecundá-la. Mas
além do óvulo, do espermatozoide que já fecundou. E a partir daí começa uma multiplicação, a gente chama isso de multiplicação celular. Então, de uma célula vem 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. E aí há essa multiplicação celular, e aí depois ela cessa essa multiplicação celular e vai começar a formação dos tecidos. Então, existe também essa parte espiritual no comando de Deus, na sua multiforme sabedoria, o multiplique-se e sejam fecundos. Quando fala só em sejam fecundos, eu refleti muito, não é só sejam fecundos, o homem pode lá, tá tudo ok com os espermatozoides, ele pode gerar filhos, a mulher também tá tudo ok. Não, sejam fecundos é sejam saudáveis também. Porque lembra-se, Deus quis que o homem participasse da sua criação. E essa é uma forma da gente estar participando da criação de Deus. A gente está contribuindo para que multiplique-se os filhos de Deus no mundo. Pessoas nascem através da união de um homem e de uma mulher. É um milagre da vida, como ela mesmo coloca, a Francine. E dessa ordem, não só biológica, mas espiritual, que está envolvido no nascimento de um novo ser, porque a gente não pode esquecer, e isso me fez refletir muito, essa questão da espiritualidade envolvida, né, exatamente aí, nesse contexto. E aí o Senhor, né, o Deus é tão misericordioso que foi Deus que estabeleceu, né, essa, né, coparticipação nossa para gerar a vida, né? Vocês vão ser os multiplicadores, né, dessa vida que eu criei, a minha imagem e semelhança. E aí eu comecei a pesquisar porque sejam fecundos, sejam saudáveis. Na gravidez, ao longo das semanas da gravidez, todo o emocional da mãe, chega num determinado mês, determinada semana, ela já começa a passar para a criança. Quando o óvulo é fecundado e ocorre a multiplicação celular, o óvulo é fecundado, houve a modificação da célula, quimicamente falando, ali a mulher já está grávida, ali já tem vida. E as emoções dessa mãe, tudo que ela passa, tudo que ela vive, as emoções dessa mulher, ela passa para a criança. Então, hoje em dia, a gente está vendo... Isso eu vou falar por mim, tá? Eu li aqui algumas coisas para trazer para vocês, bem breve, já estou finalizando para dar oportunidade, mas todo o emocional afeta a criança. A criança escuta música, a criança escuta som, ele tem, a determinado momento das fases finais, ele consegue determinar aonde tem pontos de luz e não, ele consegue, dentro do líquido amniótico, enxergar. Mas eu quero dizer para vocês que as crianças estão nascendo agitadas, estão nascendo com distúrbios, tem as psicólogas depois para falar. Eu, Regiane, particularmente, quando a gente estuda fisiologia, quando a gente estuda isso, eu acredito muito que isso influencia. Por quê? Quando a mãe é viciada, a criança nasce viciada também. E nasce também com abstinência, que ela fica tendo que administrar alguma coisa para ter, por exemplo, para a tremedeira de um bebê recém-nascido, por exemplo, porque está pedindo droga, o organismo está pedindo. Porque foi uma mãe viciada que, infelizmente, usou droga ao longo da gestação. Isso a gente vê, a gente estuda isso. Imagina as emoções são a mesma coisa. Então, assim, quando a mulher ela não tem uma gravidez saudável, onde ela tem uma mentalidade, e parece, né, isso prejudica, né, todo o desenvolvimento dessa criança, porque as emoções, aí tem todo um fator aí também fisiológico, químico, que acaba contraindo o útero dessa mãe, então o espaço dessa criança ele também é diminuído, tem várias consequências. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu só estou pontuando algumas coisas brevemente para a gente ter a dimensão de como é importante, tanto o homem quanto a mulher, resguardar o parto dessa criança, resguardar a gestação dessa mulher. As emoções têm que ser resguardadas. Não é só ser de fecundos para ser, tá ótimo, eu tenho óvulo suficiente, espermatozoide está ótimo. Não, isso tem a ver com saúde. E saúde também emocional para poder carregar essa criança. Então, se a gente é coparticipante
Nós temos também que ter essa responsabilidade de resguardar essa mãe, de resguardar o ambiente, porque a criança ela está ligada diretamente ao emocional. Se a mãe sofre muito estresse, essa criança ela também vai nascer com medo, pode ter ansiedade, pode nascer com pânico. Tem tanta criança aí com outras síndromes que, consequentemente, pode ter sido carregado, sim, desde o ventre da mãe. Então, assim, quando ela traz, né, Deus quis nos dar, né, esse deleite do privilégio de tomar parte do processo da criação. Então, é nossa responsabilidade para que nasçam crianças saudáveis, mentalmente saudáveis, emocionalmente saudáveis, que a mãe seja resguardada, que o pai e a mãe zelem por essa gravidez, para que essa gravidez não gere tanto estresse, para que isso não repercuta no filho, para que essas emoções do filho não venham, porque isso faz parte também da nossa responsabilidade como homens e mulheres, como filhos e filhas de Deus, de gerar filhos saudáveis. Quem quer ver gerar crianças com tanta síndrome que eu nunca vi, ansiedade, TDAH, é o inimigo, é o diabo. Porque quando as pessoas nascem com problemas psicológicos, com problemas, é menos um que se enfileira para estar ali guerreando, para estar ali junto no meio do povo de Deus. Então, é uma forma também, a gente tem que observar as sutilezas das situações que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa se resguardar, para que a gente possa realmente, vô, avó, né, a pai, mãe, resguardem a gravidez, cuidem, para que essas crianças possam nascer saudáveis, para que o ambiente dessa mãe, o emocional dessa mãe, ela mantenha o máximo de equilíbrio quanto a isso, porque isso é importante, porque nós fazemos parte da coparticipação da criação da vida. Então, é uma alegria de ser responsável pelo surgimento de novos humanos na Terra. É uma responsabilidade que Deus nos deu. Então, desde o momento da fecundação, é nossa responsabilidade de resguardar, de proteger, de guardar essa gravidez desses 9 meses, para que a gente tenha aí homens e mulheres vindo ao mundo, essas crianças saudáveis e não doentes, infelizmente. Amém? Aqui eu finalizo a minha parte dessa reflexão, que ela estava maravilhada, né, pelo milagre da vida, e eu vou passar a palavra para o pastor Edson. Ele vai trazer 2 partes para a gente hoje, de reflexão da aula. E o pastor Edson está aí. Ele vai falar primeiro uma... não, perdão, pastor Edson, não é agora, perdão. Eu só pulei aqui, é a psicóloga Vânia, perdão, Uma Época de Morte. Perdão, no meu papelzinho aqui, sem querer, pulei. É Uma Época de Morte. Amém? A psicóloga Vânia, deixa eu ver se ela está aí. Tá certo. Uma certa idade não tem jeito, né? Não tem como fugir. A gente lendo Bíblia e tal, aí você percebe que a Bíblia começa a ficar embaçada, né? Aí vem o óculos. Estão me ouvindo direitinho? A parte que me ficou foi essa, Uma Época de Morte. E a autora ela começa a citar, né, a pandemia, coronavírus, e é até meio antagônico, né, como ela mesma diz, que falando de vida, que ela vai falar sobre a maternidade, ela inicia falando sobre a filha dela, a concepção da filha, e a Regiane colocou muito bem, que eu também acho isso tão maravilhoso, né, homens, meros pecadores, poderem participar do milagre da vida, né? Deus não precisava de gestação, Deus não precisava de útero de mulher, Deus não precisava de espermatozoide, Deus não precisava de nada disso. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente povoar a terra, né? Só que ele quis permitir ao homem o milagre da vida. Bem como também a gente pode até lembrar da questão da pregação do evangelho. Deus poderia mandar anjos, né? Os anjos queriam vir aqui pregar, mas o Senhor permite-nos participar do milagre também, que é a salvação. Mas quando ela fala da pandemia, ela cita um exemplo que com certeza foi muito marcante na vida de todos os brasileiros, de todo mundo,
Só no Brasil, nessa época aqui do livro, era mais de 400 mil mortes. E aí ela conta o exemplo de uma mulher que era mãe de 4 filhos, lutando contra o vírus, né, contra o corona, e ela veio a falecer. E aí ela fala algo que me chamou muito a atenção, e eu queria até repetir aqui para vocês, que ela fala o seguinte: para onde irão nossos barcos se não houver uma âncora que os proteja de ficar à mercê das ondas bravas do mar? Gente, eu achei isso aqui tão maravilhoso, uma reflexão que até eu mesmo hoje eu fiz, né? Para onde vai meu barco se não houver uma âncora que vai segurá-lo e ele simplesmente não vai para o alto mar? E aí ela fala ainda, né? Se Jesus Cristo não nasceu, se ele viveu, se ele morreu, se ele ressuscitou, se ele ascendeu, se Deus não está vivo, de que vale todo o sofrimento? Você parar para pensar sobre isso? Que às vezes parece que é meio antagônico, parece que é meio contrário, né? A gente nasce, vive, morre e acabou. Simplesmente, talvez é como se um Deus, uma vez eu ouvi de um autor, ele falava assim, como se Deus fosse um Deus ruim e quisesse ironizar a Terra, né? Se Deus fosse mau e queria simplesmente ironizar a Terra, queria ironizar o ser humano. O ser humano vem e passa por várias situações, tribulações e tal, e de repente morreu, acabou. Mas aí quando a gente para ver aqui no livro, a Francine, ela cita Deuteronômio 5:26, que ela fala, diz que o Senhor é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. E Deus é um Deus de vida, não é Deus de morte. Deus não nos criou realmente para morrer, né? Pelo contrário, nos criou para sermos eternos. Só que através do pecado veio a morte. Deus é Deus de perto, Deus é Deus vivo. E hoje, bem rapidamente aqui, já que minha parte é pequena, eu vou contar um testemunho. Eu tenho muito medo de chuva e vento. E hoje, quando eu acordei, os ventos sopravam de uma maneira... Rio Grande do Sul, né, gente? Então, vocês imaginam, 100 quilômetros, é muita coisa, é muito vento. E o vento soprava, eu acordei com aquele barulho de vento, e eu falei assim, meu Deus, mas um medo, começou a me dar um medo. E aí eu fui filmar, para tentar ver sei lá, se eu enfrentava aquilo. E aí, de repente, eu abri a Bíblia, sabe onde? Lá no livro de Mateus, quando Jesus aquieta a tempestade, assim, aleatório, que eu estava procurando outra palavra e achei essa. E aí, o que eu percebi? Eu falei assim, eu continuei com medo. E eu falei assim, então eu entendi, Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, é o mesmo Jesus estava no barco, Jesus está vivo, Jesus está aqui. E aí eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, simplesmente eu senti a vida de Deus entrando dentro de mim, o medo saindo. E de repente, depois eu vou mandar no grupo antes ou depois dos ventos, quando a oração, o vento parou. Mas é isso que a Francine fala. Jesus, ele vem realmente para nos trazer vida. E Deus está vivo. Deuteronômio 5:26. Deus é Deus vivo. E quando ela confronta isso aqui, porque como ela vai falar, um capítulo que fala sobre vida, como que a gente vai pensar em vida em plena pandemia? Que a gente só ouvia notícias de morte, só morte. Você ligava o jornal, olhava coisa na internet, era só morte, só morte. Só que aí ela traz algo que eu acho interessante, que é do barco. Será que realmente o nosso barco estava à mercê das ondas do bravo mar? Ou o nosso barco, ele tinha uma âncora que o segurava? Um controle eterno. Beijo, Deus abençoe. Passa agora para o pastor Edson, né, pastor? Amém. Sim, obrigada, minha querida. A paz. Pastor Edson. Paz, gente. A minha parte é o contraste, né, da parte anterior, que é o Deus de vida, né, fonte de vida, e o Deus vivo e fonte de vida. Nesse contexto de morte que a gente viu na pandemia, né, e que a irmã tão bem explicou, vem o contraste com esse Deus que é toda a fonte da vida. É um tema muito lindo nesse tema da maternidade, capítulo 6. A gente, e coincidentemente, a gente está falando desse capítulo no setembro, né, Setembro Amarelo,
suicídio, tanta morte, depressão, pós-parto também, que pode levar ao suicídio, à morte. Nisso tudo tem um Deus de vida regendo todas as coisas, jamais ele perde o controle. O tema é muito lindo, né? Quando eu comecei a ver esse tema, eu pensei assim, poxa, o deserto ficou para trás, né? Porque a polêmica da submissão feminina, a polêmica do pastoreado feminino, né? Que tem um concorda, outro discorda, enfim. Mas também nesse não propriamente no capítulo, mas há uma polêmica também, né? Que os evangélicos não vão concordar, mas é um tema que está muito em voga no nosso país. Inclusive, semana passada estava muito em voga, que é o aborto, né? A legalização do aborto no Congresso, lá sendo discutida a todo vapor. E antes da Francine entrar propriamente na maternidade, como ela faz em todo capítulo, ela aborda o lado teológico da questão, né? E essa é a minha parte, que é o Deus vivo, né? Que bom saber que a gente serve um Deus vivo, adora um Deus vivo, a gente tem um Deus que é vida, o Deus de toda a fonte da vida, né? Obviamente que todas as religiões, né, elas pensavam a mesma coisa, pensam a mesma coisa, né? Cada uma pensa que o seu Deus é o Deus vivo e fonte de todas as coisas. Inclusive Israel, em muitos momentos, ele até tinha mais de um Deus vivo, né? Por exemplo, Baal. Israel, quando se estabelece na terra de Canaã e que eles adoram um Deus da guerra, que é Yahvé, o Deus do combate, o Deus da luta, né? Eles agora têm que plantar e colher, eles conhecem a Baal como o Deus da fertilidade, aquele que gera vida através da chuva, e começa a adorar o Deus da chuva, né? Até que Oséias fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Israel, em dado momento, eles têm mais de um Deus, né? E depois eles acreditam que Deus, Yahvé, é o mais forte, mas existem outros deuses, inclusive Baal. Até que eles são derrotados completamente pela Babilônia, vão para longe, numa terra distante, ou seja, então Deus morreu, Deus acabou, Deus perdeu, Deus está morto, né? E aí Deus levanta Ezequiel lá na Babilônia para dizer: não, Deus não é o Deus mais forte, Deus é o único Deus. E aí a gente entra na universalidade de Deus, né? Ele não é apenas mais um Deus vivo, ele é o único Deus vivo, ele é o único que existe, né? Ele é o único que é, né? Deus não existe. Então vem essa universalidade de Deus, até que ela vem até nós, através do cristianismo, né? Porque aí Israel entende que há um só Deus vivo, fonte de toda a vida, mas que esse Deus é só deles, pertence somente a eles, né? Até que o cristianismo e o Cristo vêm dizer que não, que esse Deus vivo, ele é o Deus não somente de Israel, mas de toda a humanidade, de todas as pessoas, de todos os seres, né? De toda a terra, de todo o universo. Todos têm o direito a serem chamados filhos de Deus, né? Gerados por Deus, já que estamos falando de maternidade. E a Francine vai usar Romanos para testificar isso, porque Romanos fala exatamente isso, né? Que Deus não é só Deus de Israel, mas é o Deus de todos, criou a todos, gerou a todos, através do milagre da concepção, através do milagre da gestação, desde Adão e Eva, ou seja, Deus é o genitor por excelência, né? Ele nos gerou através de Adão e Eva, e aí vem toda a humanidade. E aí ela vai falar que esse Deus que é vivo, ele merece ser temido, não no sentido de termos medo dele, mas no sentido de termos reverência, respeito, admiração. E aí ela vai usar o exemplo da Lúcia das Crônicas de Nárnia. Ela vai citar o livro das Crônicas de Nárnia, onde a Lúcia, uma menina meiga, ela, apesar de ter respeito, né, pelo Aslan, né, que é o leão temido, forte, ela tem uma intimidade tremenda com esse leão, ao ponto de deitar, né, em cima desse leão.
E aí ela vai estabelecer esse paralelo, né, da Lúcia como nós humanos e o Aslan como o próprio Deus, o Cristo, que apesar de ser tão poderoso e tão imponente, né, nós humanos devemos temê-lo, mas temos intimidade com ele. Já a feiticeira branca, no livro, ela vai citar, é devorada pelo leão, pelo Aslan, porque não tem, ela tem esse medo, não respeita o Aslan, né? E aí vai ficar claro para a gente, através desse texto, que o Deus que é fonte da vida, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor, ou seja, ele dá e preserva a vida, mas também só ele é quem pode tirar essa vida. Israel experimentou isso algumas vezes, já que nós estamos falando do Deus vivo, né? Quando Deus fala assim, através da sua palavra, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele fala assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Quando fala prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, lá em Amós capítulo 4, versículo 12, não está falando de uma consagração para a gente se encontrar com Deus no céu. Não. Deus estava falando assim, ó, se prepare, Israel, porque vocês vão bater de frente comigo. Ele está falando como se ele fosse o Aslan, né? O leão que vai bater de frente com o povo de Israel, porque não estava temendo a esse Deus que é fonte de toda a vida, não estava reverenciando, não estava amando, mas estava tendo medo e fazendo toda a prática de coisas ruins que a gente já conhece que Israel fez. Então, em suma, esse Deus que é a própria vida em si, a Francine vai falar que ninguém pode explicar ele. Ele não tem explicação. Ele é complexo demais. Quem é antes de Deus? Quem foi o pai de Deus? Quem foi a mãe de Deus? Como surgiu a vida na Terra, né? Ou nesse universo vasto? Como surgiu o nosso Deus? Quem é antes de Deus? Quem foi o pai de Deus? Uma vez, um senhor analfabeto estava pregando, conta essa história, e aí chegou um doutor em letras, e falou assim, rapaz, você está falando o quê? Você não sabe de nada. Quem é o pai de Deus? Quem veio antes de Deus? Quem surgiu antes de Deus? Quem é o pai de Deus? Aí ele falou, você sabe ler, não sabe? Aí o doutor em letras falou, claro que eu sei, rapaz, eu sou doutor em letras. Você sabe escrever, né? Óbvio que eu sei. Só pode me responder uma pergunta? Quem vem antes? Qual é a letra que vem antes do A? E aí ele ficou sem resposta. Porque o A é a primeira letra, é o alfa, é o ômega. Como surgiu o nosso Deus? Não tem como saber. O que sabemos é que ele não surgiu. O nosso Deus é. Isso é uma questão de fé. Para a nossa religião, né, a fé que a gente professa é que antes de tudo existir, ele é. Deus não tem um início. Deus não tem um fim. Deus é o início. E, ao mesmo tempo, o fim de todas as coisas. De toda a vida. Inclusive a vida que é gerada no ventre materno, através da concepção. Nós não temos noção, não sabemos se fora daqui, dessa bolha chamada planeta Terra, existem outras formas de vida. A gente não pode provar que tem, mas também não pode provar que não tem. Mas aqui na Terra, no relato do Gênesis, Deus cria a partir dele, e aí a Francine vai usar uma frase que eu achei interessante, Deus cria a partir dele uma máquina de vida, autossustentável, né? Perfeita, gerando vida. Ele gera vida, cria essa máquina, e essa máquina vai criando outras formas de vida, né? Uma vez eu vi uma simulação, se a vida aqui na Terra acabasse, toda forma de vida acabasse, em quanto tempo e como seria a vida novamente na Terra. Eu não lembro muito bem o tempo, mas a Terra se transformaria novamente numa imensa floresta, né, sem a vida humana aqui. Talvez isso fosse um retorno, né, lá ao Éden, ao Gênesis. Porque quando você olha uma simples flor, ou a mais complexa das criaturas,
né, e o surgimento tanto da flor através do pólen, como o surgimento do humano através da gestação, da concepção e da gestação no ventre materno, não tem outra explicação para nós, homens e mulheres de fé, que tudo veio do Criador. Tudo veio do Senhor. Não há outra explicação. Toda forma de vida, por mais simples que seja, né, uma flor, uma ameba, a mais complexa que seja o ser humano, não há outra explicação senão que veio do Criador. Aliás, esse dom de ser mãe só poderia ser dado às mulheres. Aos homens, jamais. Né? Não se engane. Nós, homens, jamais conseguiríamos conceber. A vida na Terra já tinha sido extinta há muito tempo. Quando nós pensássemos na dor do parto, sai fora. A gente já... Aí você fala assim, mas hoje tem a cesárea, mas a vida na Terra não chegaria até o tempo da cesariana. Nós não resistiríamos. Somos fracos. Somos fracos. E aí, então, no segundo capítulo do Gênesis, nós temos a coroa da criação, né? É o Criador dando o sopro, o hálito, o ar. E aí eu queria que você entendesse uma coisa que é muito interessante. Deus fez, né, o homem do pó da terra, do barro, e trouxe a vida. Né? Nós estamos falando Deus vivo, fonte de vida. Obviamente é o contexto que ele está vivendo. Né? Ele vive no contexto onde tudo era feito do barro. Né? Eu estou até bebendo água aqui nessa canequinha de barro. Né? A caneca era feita de barro, a panela de barro, a colher de barro, tudo era de barro, o talher de barro. Então, como que eu vou mostrar àquela comunidade que o meu Deus é o Criador do homem? E aí ele usa essa figura, que Deus pega o barro, faz o boneco e sopra, né, nas narinas desse homem. A gente avança um pouquinho lá em Salmo 139, que para mim é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, né? Quando fala ali da formação do homem. Se outro me sondas e me conhece, ainda informa-me no ventre da minha mãe, tu já me contemplava. Aí ele vai falar assim, e tu me teceste ponto a ponto. Olha que coisa linda. Tu me teceste ponto a ponto. Ele usa a figura da bordadeira, quando vai tecendo ponto a ponto. E aí ele fala assim, tu me teceste ponto a ponto, ou seja, como a Regiane falou, células, medula, células, enfim, todo o corpo humano, ponto a ponto, Deus da vida vai formando no ventre materno. Talvez, se o autor fosse inspirado no século XX, para explicar como nós, os humanos, foram feitos, ele usar outra figura de linguagem. No século XXI agora, seria outra, que não me cabe aqui falar para não gerar polêmica. Mas, enfim, o que fica de tudo isso, se o autor é inspirado há 5.000 anos atrás ou há 10 anos atrás, o que fica para a gente é que Deus é criador e fonte de toda a vida. E aí uma ordem é dada lá no Gênesis. Reproduzam. Através de quê? Através da concepção, através da gestação, através da maternidade. Ou seja, ainda que criaturas, agora nós temos o direito de participar ativamente da criação da vida também, através da concepção e através da geração. Talvez isso para que a gente possa sentir uma partícula do que é ser do amor genitor de Deus, né? Porque Deus é esse que nos gerou, e é o nosso Pai. Então, para que a gente possa sentir uma partícula desse amor, foi dado o direito da humanidade, do homem e da mulher também, participar de forma ativa na criação da vida. E aí, então, a semente é colocada na terra fértil, como a Regiane falou, e o milagre da vida acontece, né? Sêmen, semente, esperma, sêmen, semente. A semente é plantada.
e aí o milagre acontece, são 9 meses de milagres, aí a gente não vai entrar em detalhes aqui para não entrar no tópico das meninas. Então, a Francine, aí ela vai nos lembrar que através dessa reprodução humana, a promessa da redenção ela vai se cumprir. Genealogia após genealogia, né? Assim como um erro, entre aspas, através de Eva, entrou na humanidade, também a solução para esse erro, através da concepção, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Nascerá um, lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, através da concepção, em Maria, através de Jesus, o problema da redenção do pecado também é resolvido. Por quê? Porque o judeu acreditava e acredita que o pecado ele é transmitido através da semente do pecado, ou seja, através do sêmen. Uma vez que Jesus não tinha o sêmen masculino, né? O sêmen masculino não tinha o sêmen, então a semente do pecado não foi colocada nele, né? E por isso ele era sem pecado. Veja, estou falando da concepção da cabeça judaica, tá, gente? Por favor. Então, uma virgem foi necessária. Então, Jesus, em suma, né, o pé da letra, Jesus ele não foi gerado, ele, até mesmo porque ele é eterno, né? Ele foi apenas gestado no ventre de Maria, né? E aí a questão do pecado foi resolvida através de um nascimento, né? Quão importante foi essa mulher. Bendita és tu, e bendito é o fruto do vosso ventre, né? Esse exemplo de mãe, né? Então, como a gente falou, esse tema é muito lindo, porque não há curso, não há faculdade que ensine uma mulher a ser mãe, porque isso não é a profissão, isso é um dom dado por Deus, dom dado pelo Criador. Que privilégio, né, que as mulheres têm. O privilégio que nós humanos temos de pregar o evangelho que os anjos não têm, é o privilégio que as mulheres têm, que os homens não têm, de gerar uma vida dentro dele. E Deus sabe de todas as coisas e ele sabe muito bem o porquê ele fez isso. Essa é a minha participação. Amém, gostei. E o pastor falou que não ia trazer polêmica, mas se o senhor trouxe, eu vou jogar e vou sair correndo. Quando eu creio na concepção milagrosa de Jesus, tá? Eu entendi que o senhor colocou, mas Jesus era um corpo biológico, então, para caracterizar homem, é XY. E esse Y, vamos dizer assim, veio da parte divina, né, porque ele foi concebido, ele foi colocado no ventre de Maria, mas ele veio XY, senão ele não desenvolveria toda a característica biológica e fisiológica de um homem. Saí correndo. Mas obrigada. Mas eu não estou saindo da questão do milagre da concepção, não, pelo amor de Deus. Mas pensando no corpo, né, que Jesus era homem, né, ele não veio, eu entendi o que os judeus falaram totalmente, mas eu só joguei um ponto de reflexão, que a gente, obviamente, não vai ter resposta quanto a isso, mas eu sei que ele foi colocado, ele foi implantado no útero de Maria milagrosamente, pelo poder de Deus, e para que ele realmente pudesse cumprir aquilo que ele veio cumprir, que era realmente a remissão dos nossos pecados e que a gente pudesse voltar à nossa origem. Amém? Eu vou passar agora, obrigada, pastor Edson, como sempre, para a pastora Lidiane, para ela dar continuidade, que falando da Eva, a vida que trouxe a morte. Amém? Pode falar. Amém. Esse tema é bem para os nossos dias, né? Eu posso dizer, além de ser bem pesado, eu considero um pouco pesado, não no sentido da Eva, mas é um dos temas que eu tenho durante esse ano tem sido um dos pontos das minhas maiores ministrações, né? O útero... Escolhi bem, sem saber. Porque o útero, né, é inexplicável falar sobre
esse feito de Deus, né? De construir na mulher essa habilidade de gerar vida. Eu acho, assim, extraordinário isso. E de como as nossas escolhas, né? Elas afetam aquilo que nós geramos no sentido físico e espiritual, como você bem colocou, né? Da parte emocional, nossa, durante a gestação, do quanto isso afeta as crianças dentro do ventre, né? Pessoas que elas se rejeitam, elas manifestam comportamentos de rejeições, de desamparo, abandono, sem o pai, a mãe ali no momento após o seu nascimento terem apresentado isso. E ali dentro de estudos com a própria pessoa, a própria família, descobri que ela era uma pessoa indesejada, que durante toda a gravidez ela não foi desejada, ela não foi motivo de alegria, muito pelo contrário, foi motivo de briga, de discussão, de separação, de xingamentos. E aí, quando nasce, claro, né, a criança, ela muda a nossa forma de pensar, ela muda a nossa forma de sentir. Eu fui uma pessoa que, infelizmente, eu me incluí, eu fiz parte desse grupo de mães, né, na gestação. Infelizmente, eu rejeitei o meu filho, eu não queria. Então, foi uma gestação, assim, em que eu era só uma pessoa mesmo que carregava uma criança. A única foto que eu tenho de grávida foi no chá de bebê que eu não queria fazer. Foi a minha cunhada com a minha tia que quiseram fazer o chá de bebê. E assim, hoje, o meu filho ele tem alguns comportamentos que eu sei que é justamente por eu não ter sido a mãe que acolhesse ele durante a gestação. Então, eu retratei com ele, né, a cada fase de entendimento dele, eu converso com ele e eu vou pedir, eu já pedi perdão para ele. Só que eu faço isso desde o primeiro ano de idade dele, né, para ir retratando, eu faço acertos com ele, né, devido a esse tempo de gestação, porque isso afeta, sim, o emocional dele e ele se torna um adulto, né, cheios de comportamentos que não deveriam ter por causa da gente. Então, o meu ventre, selado por Deus para gerar vida, eu gero por escolhas, né, por me deixarem levar pelo meu emocional, maldições, né, porque se você abre portas para isso, no seu físico, no seu emocional, ali você já começa a envolver a criança dentro de um cativeiro emocional que se tornam acessos no mundo espiritual, né? E durante esse ano de 2023, desde do discernimento que o Senhor havia me dado para falar sobre cura de útero, eu tenho pontuado muito isso quando eu vou ministrar para mulheres, né? E ela fala muito disso, de que Deus ele escolhe a Eva e ele dá um comando, que foi até que você colocou, né? De multiplicar, sejam fecundos. E até selecionei que Deus deixou um comando, sejam férteis. E esse comando não é só um comando para aqui na Terra, né? A gente vai viver aqui na Terra em comunhão, a gente vai viver aqui na Terra gerando pessoas semelhantes a nós, mas também isso traz resultados no mundo espiritual. Esse comando ele tem ação aqui na Terra e tem ação no mundo espiritual. Então, Deus levanta Eva, cria Eva para que ela seja uma parceira de Adão, para que os dois para que a semente de Adão não fosse uma semente estéril, né? Porque não tem uma incubadora, não tem uma pessoa ali que pudesse dar continuidade à descendência dele. E Deus, na sua poderosa criação, na sua perfeição, ele faz Eva com esse toque mágico, poderoso, milagroso, que nenhuma medicina na Terra consegue explicar como que é possível, né, você gerar uma criança dentro de você. Só que a escolha de Eva, né, a escolha de Eva né, como a gente pode escrever, não estar contente, não estar feliz,
não está satisfeita, ou está focada em outro lugar, ou está saturada de alguma coisa, enfim, a Bíblia não fala sobre isso, a levou a ingerir aquilo que não era saudável para ela. E ainda por cima multiplicar isso com o seu esposo. Né? A gente fica com muitas imaginações assim, o que seria se Eva não desse para Adão o fruto, né? E se ela se arrependesse, qual seria o resultado? Infelizmente, nós não vamos saber porque isso não aconteceu. Né? Ela acabou trazendo morte no ventre dela, porque morte? Porque ela abriu acesso às maldições. Ali foi aberto acesso, né, aquilo que hoje a gente está lutando, que é o aborto, né? Porque eu preciso ir contra o aborto, né? Por pior que a criança, por pior situação que a criança esteja sendo gerada, é porque não tem outro termo, é assassinato, ponto. É assassinato, ponto. Então, isso tudo veio por quê? Isso veio porque a Eva, infelizmente, ela fez uma escolha errada. A escolha errada de desobedecer. Né? E esse lugar de vida se tornou um lugar de vida e que também compartilha a morte, que também compartilha o pecado, que também compartilha as maldições. Né? E isso não acontece agora só por Eva. O homem faz parte disso. Né? Ele foi inserido também nesse conjunto, nessa nova linhagem. Ele faz parte, porque a mulher só pode gerar se o homem fizer parte desse projeto. Se o homem não fizer parte desse projeto, a mulher ela é só uma incubadora, né? Ela é vazia e não tem nada. E essa questão né, a vida que trouxe a morte, eu passei por algumas experiências espirituais em relação a úteros de mulheres que alimentam, que geram dentro de si ressentimentos e amargura. O livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, fala que a raiz, que a amargura ela é uma raiz e ela contamina. E essa raiz, ela está no útero da mulher. Ela tem a capacidade de ter ali germinada no útero. E aí ela vai crescendo, vai germinando e começa a tocar e atingir outras pessoas. Começa assim, né, um processo de multiplicação. Aquilo que eu sou, eu começo a repetir nas pessoas e tornar elas como eu sou. Então eu sou uma ofendida, eu começo a ofender, eu sou uma filha mal amada, eu começo a transformar a vida das outras pessoas como uma filha mal amada, eu começo a replicar isso, né? Eu estava lendo sobre isso, eu sei que isso está uma batalha lá na Câmara, né? O Brasil ainda não aprovou, mas é uma das brigas, né? De quererem aprovar o aborto, né? Queriam tornar isso possível aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, já é lei. Depende dos estados, porque os estados são independentes, tem estados que não. Alguns sim, outros não. Eu acho que não sei se foi ano passado, ano retrasado, estava uma polêmica braba por causa dessa questão de legalizar o aborto. Né? A gente continua orando para que isso não alcance o nosso Brasil, né? Tão cedo. E aí, né? O que a autora vem trazendo para a gente é que a mulher ela é um canal de vida. O homem sem a mulher, ele também não pode gerar. A mulher sem um homem não pode gerar. Então, todas nós precisamos de uma semente para poder gerar. Né? Precisamos da semente do homem para poder gerar. E aí eu quero trazer um pouco mais para o lado sentido espiritual, né? Da nossa vida mesmo diária com Deus
da nossa vida diária conosco mesmo, né? Se nós precisamos de semente para gerar, né, existe algo dentro de nós, existe uma parte dentro de nós que precisa ser muito atencionada. Como que está o meu útero, né? Como eu estou recebendo a semente? Né? Como que eu recebo a semente? Como eu recebo a semente do meu esposo? Como eu recebo a semente dos meus filhos? Como eu recebo a semente da palavra de Deus? Como eu recebo os comandos de Deus na minha vida? Como eu recebo o chamado, o propósito, o caminho? Como mulher, como eu transformo o dom natural da vida em um dom poderoso no mundo espiritual, para a vida ou para a morte? Como? Então, a forma como eu escolho semear a semente dentro de mim é que vai determinar o tipo de vida que eu vou gerar. O que eu vou gerar? Se eu vou gerar vida ou se eu vou gerar morte. Então, a gente tem vivido um tempo em que nós, mulheres, estamos sendo estéreis. Né? Tem muitas mulheres que hoje não querem ser mãe. Eu, por exemplo, eu não queria ser mãe. Hoje eu sou mãe de um filho, mas eu não quero ter outro filho. Não tenho coisa para fazer, até mesmo por causa da idade, muita correria e tal. Mas, assim, não tem só isso, tem também a nossa vida. A gente não quer gerar família, a gente não quer gerar relacionamento com Deus, a gente não quer gerar obediência, a gente não quer gerar submissão, a gente não quer se inclinar, a gente não quer ser curada, a gente reluta para a cura, a gente reluta para a libertação, a gente reluta para a restauração, a gente reluta para que tudo aquilo que há em nós, ele seja realmente transformado. Então, a palavra de Deus, ela é semente, como diz o livro de Mateus. A palavra de Deus, ela é semente lançada no nosso coração. Então, se eu não estiver apta, eu não estiver pronta para gerar aquilo que Deus está me dando, dentro do benefício, né, do gerar, de uma madre física que faz a luz a uma madre espiritual para as bênçãos de Deus, o que será? Né? O que será de nós? O que será desse futuro? Né? Outra coisa que eu estava conversando com meu esposo esses dias é que o livro de Juízes, ele fala sobre o povo que se corrompe a todo tempo, o povo que se esquece do Senhor, se rebela e começa a ir contra Deus. E esse povo, lá no estudo da minha Bíblia, fala que os pais pararam de falar, de gerar dentro do seu ambiente familiar a palavra, pararam de gerar a história. Os anos foram se passando e eles foram parando de compartilhar os feitos de Deus, o livramento de Deus na terra do Egito, os milagres de Deus no deserto, o milagre de Deus com a queda das muralhas de Canaã. Então, quando a família, a esposa, a mulher é dado um item de sabedoria, que é o edificar. Né? Edificar, de Provérbios 14, é introduzir virtudes, o significado de edificar é introduzir valores, princípios. E isso é tanto da mulher quanto do esposo. Mas enquanto o esposo ele está fora de casa, e eu passo mais tempo em casa tendo acesso aos meus filhos, ficando com a parte do ensino na maior parte do tempo, eu como mãe, eu como esposa, eu como mulher, a minha função é edificar. E edificar o quê? Os princípios de Deus. Edificar o quê? A cultura do reino. Edificar o quê? A palavra de Deus, o agir de Deus, o princípio de tudo, a soberania de Deus, a glória, a grandeza dele. E quando eu paro de fazer isso dentro da minha casa, quando eu não sou essa pessoa que gera isso dentro da minha casa, automaticamente os nossos filhos, eles começam a se corromper com as culturas dessa terra. Eles começam a se corromper com aquilo que é muito agradável e prazeroso para eles no meio em que eles vão viver. E no livro de Juízes, se a gente prestar atenção, isso começou a acontecer no final, né, das passagens anteriores, né? Todo tempo Deus exortando o povo para que não se esquecesse
dos mandamentos, que não se esquecesse daquilo que ele havia, né, estabelecido como ordenança, a aliança, o pacto, para que não faltar, para que a presença dele não faltasse. Então, a falta de gerar no ambiente familiar acabou conduzindo uma ruptura no relacionamento do povo de Deus com o próprio Senhor. Isso não é diferente de nós hoje. Se eu estou grávida e eu tenho uma gestação em que eu não gero amor, que eu não gero um relacionamento com o meu filho, a partir do ventre, quando ele cresce, ele vai ter rupturas na sua saúde emocional, ele vai ter rupturas na sua saúde mental. E o mesmo é com o meu chamado, o mesmo acontece com a minha cultura, o mesmo acontece com o meu relacionamento com Deus, o mesmo acontece na minha liderança, dentro da igreja que eu estou inserida, o mesmo acontece por onde eu passar. Nós somos uma representação do reino do gerar. Deus nos selecionou para gerarmos. Deus selecionou o homem para gerar. Ele dá para nós aquilo que nós precisamos. Então, no mundo espiritual, Deus nos dá aquilo que precisamos. O que nós precisamos é da palavra dele. O que nós precisamos é do Espírito. O que nós precisamos é da fé. O que nós precisamos é da obediência. O que nós precisamos é nos submeter. Então, quando nós não geramos isso na nossa vida diária, tudo começa a sucumbir. E é tão interessante que isso começa dentro de casa. Quando o nosso relacionamento com Deus começa a sucumbir, é porque o nosso relacionamento dentro de casa, com o esposo, com o filho, já está sucumbindo. Quando o meu relacionamento com a igreja, com o grupo que eu lidero, ela começa a sucumbir, é porque o meu relacionamento dentro de casa, comigo mesmo, com meu marido, com os meus filhos e com Deus já está sucumbindo. Então, eu passo, ao invés de gerar vida, eu começo a gerar morte. A fonte poderosa de Deus, ela se torna uma arma poderosa de morte. E aí a gente passa a gerar morte na vida dos nossos filhos, porque a gente jorra as nossas queixas, as nossas reclamações, a gente jorra as nossas insatisfações, a gente jorra as nossas tristezas, as nossas angústias, a gente passa a responsabilizar os nossos filhos por aquilo que nós estamos vivendo por escolhas nossas, e dali a gente começa a gerar morte no nosso ministério, a gente gera morte na liderança, a gente gera morte na nossa profissão, enfim. Aquilo que foi gerado, que foi nos dado de uma forma poderosa para gerar vida, a gente começa a transformar isso numa arma de morte. E isso, nos últimos dias, tem sido algo muito comum dentro do meio cristão, das mulheres de Deus. As mulheres que têm gerado morte, elas recebem a semente de Deus. Deus vai lá, de uma maneira sobrenatural, injeta em nós a sua semente, que é a sua palavra, que é o seu comando em nós. Ele começa a nos alimentar pela palavra, mas nós não estamos prontas, ou por algo muito pessoal nossa, nós não estamos receptivas para isso. E aí o que acontece? A gente começa a sabotar a palavra de Deus, a gente começa a inverter a palavra do Senhor, a gente começa a negar os comandos de Deus na nossa vida, e a gente começa a fazer o quê? A matar, e matar, e matar, e matar. E aí acontece que eu tenho visto muito hoje, as mulheres na casa do Senhor estão estéril. Suas raízes, né? A sua árvore que contém raízes que deveriam estar na fonte de águas vivas, que é Cristo, está morrendo, não conseguem gerar frutos de vida, não conseguem gerar fé, não tem alegria, não tem contentamento, não tem satisfação, não tem gratidão, porque o tempo todo, né, por alguma razão, algo em mim se perdeu, ou uma escolha que eu fiz por mim mesma, eu começo a transferir essa responsabilidade, eu começo a transferir as consequências dessas escolhas, né, que fazemos, e simplesmente começamos a matar. Começamos a matar aquilo que o Senhor nos deu de tão poderoso. Então, assim,
que nós possamos, assim, dentro dessa clareza que cada um tem compartilhado, né, a gente possa rever, né, rever o nosso interior, rever o nosso coração, rever como que a palavra de Deus está sendo gerada dentro de nós, como que nós estamos sendo como mãe, como que nós estamos sendo como mulheres, como esposa, como que nós estamos sendo como líderes, como nós estamos sendo como ministradoras do reino, como embaixadoras, o que está saindo da nossa boca, o que está saindo dos nossos lábios, os filhos que estamos gerando, se são filhos que vão dar frutos de arrependimento, ou se são filhos que vão nos acusar, ou que vão nos apontar o dedo para nós, porque nós estamos transferindo para eles, de alguma forma, aquilo que Deus não colocou dentro de nós. Às vezes a gente está matando, de repente, ministério de pessoas, porque a gente não está exercendo o nosso chamado. A gente mata o ministério na vida de outras pessoas, porque as pessoas, essa questão de Deus nos colocar junto do outro, é para que nós sejamos luz na vida do outro e que ele possa enxergar aquilo na vida dele que ele ainda não conseguiu enxergar através da nossa vida. Então, né, além de eu gerar algo do meu ventre, eu sou aquela que gera luz na vida do outro. Então, esse gerar, ele é muito além só de um ventre. Ele é algo que vem de dentro para fora e ele tem uma extensão muito grande, ele tem uma extensão muito poderosa, ele tem uma extensão que ele é do nosso ambiente de convívio natural, quanto ao convívio de pessoas externas, de fora do nosso ambiente natural, quanto espiritual. Então, nós somos geradoras de vida aqui na Terra, dentro do nosso lar, fora do nosso lar, e somos geradoras de vida no mundo espiritual. Então, o Senhor, ele nos deu esse recurso, essa habilidade poderosa. Então, que a gente possa, como mulheres, rever, né, o que nós temos gerado. Se nós temos sido uma madre que gera vida, ou se nós temos sido uma madre que gera morte, se nós estamos transbordando rios de vida, ou se nós estamos transbordando insatisfação, né? Descontentamento. Então, acho que é isso, né, que eu queria deixar, e é só, eu agradeço. Amém, glória a Deus. É isso aí. Mais uma vez a gente volta para a nossa responsabilidade, daquilo que Deus disse para a gente em Gênesis. Mais uma vez nós estamos aí cooperadores, né, de trazer, né, homens e mulheres à imagem de Deus, e não só povoando a terra, né, vai povoar o céu também. Então, por isso essa questão, como você trouxe, né, pastora, da questão de povo, não só aqui, mas também povoar, reflete no céu, porque serão esses homens e mulheres que estarão diante do Senhor. Amém, minha querida, obrigada aí pela participação. Vou passar, agora é a Bárbara, né? Se não for enganada. Isso mesmo, a Bárbara. A paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Então, nós vamos estar falando aqui dessa parte do livro que tem como título Fecundidade em um Mundo Morto. Nessa passagem, a autora vai falar sobre o fato de que desde que Adão e Eva pecaram, o mundo ficou manchado pelo pecado. E aí ela levanta um questionamento que muitas vezes a gente já ouviu, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu particularmente já ouvi pessoas próximas a mim com esse questionamento, com essa maneira de pensar, né? Dizendo assim, que talvez, ela fala, talvez seria prudente e até mesmo altruísta que mulheres cristãs evitassem a procriação para não expor novos seres humanos às dores do pecado. Ela está falando que isso é uma ideia que é colocada, tá? E muitas pessoas que a gente conhece, talvez vocês conheçam também, já falaram alguma coisa assim, não, eu não vou ter um filho para colocar o filho num mundo desse, perigoso, violento, com tantas coisas ruins. E aqui a autora fala que ela mesma já pensou um pouco nesse sentido, tá? E aí ela vai levantar um questionamento. Deus tinha dado para a gente, né, como a gente viu num outro capítulo desse mesmo livro, quando a gente estava estudando, ele deu para a gente o mandado cultural. E no mandado cultural ele fala que nós precisávamos
nos multiplicar e encher a terra. Então, ela vai colocar aqui um questionamento que é, será que depois da queda, né, depois do pecado, será que esse mandamento teria sido modificado? Será que o mandamento de que nós precisávamos nos multiplicar e encher a terra teria se multiplicado? E aí ela vai citar aqui uma passagem que está no livro do profeta Jeremias, em que os israelitas daquela época, eles obedeceram à lei de Deus, né, se entregaram a desejos carnais, e Deus acabou tirando eles da terra prometida, como uma maneira de levar eles ao conserto, e eles foram exilados para a Babilônia, né? Então, naquele momento ali, eles estavam numa terra em que muitos deles eram escravos, em que eles eram maltratados, em que eles não tinham condições, porque eles estavam numa terra de um povo que não era o seu povo. Mas, neste momento, em que eles estão lá na Babilônia, Deus dá uma palavra para eles, e a palavra é a seguinte: construam casas e habitem, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhas e filhos. Multipliquem-se e não diminuam. Então é muito interessante, porque o povo de Israel aqui, eles estavam numa situação, inicialmente aí, foi o pecado justamente que tirou eles da terra deles, e colocou ele numa situação inóspita, numa situação de violência, numa situação de perigo, numa situação em que não havia prosperidade, em que eles estavam num lugar que não era a terra que Deus tinha preparado para eles, mas mesmo em toda essa situação caótica, Deus continua repetindo a mesma ordem inicial dada lá em Gênesis. Ele diz, multipliquem-se, e ainda acrescenta, e não diminuam, o que é muito interessante, porque o povo de Israel, em alguns momentos, né, como a gente vê quando eles estavam no Egito, por exemplo, eles se multiplicaram bastante, e isso foi visto até como um perigo pelo faraó, que começou a fazer o assassinato dos bebês recém-nascidos do sexo masculino, que foi o que iria acontecer com Moisés se a mãe dele não tivesse colocado ele lá no cestinho, né? Foi uma inspiração ali de Deus para a vida dela. Mas o povo de Israel, quando se multiplicava, ele se tornava um povo, digamos assim, perigoso, mas perigoso no bom sentido. Perigoso no sentido de que eles poderiam se defender, de que eles poderiam propagar o reino de Deus. E aí ela fala aqui que o plano original de Deus, na verdade, ele não se altera diante dessas circunstâncias adversas. E mesmo hoje, quando a gente está nessa situação adversa que nós vivemos hoje, né, em vários sentidos, né, esse plano original de Deus, segundo a autora, ele não se modificou. E isso é uma coisa que, na verdade, eu particularmente tenho pensado bastante nos últimos anos, porque hoje a nossa rotina de vida, ela faz não só a rotina, mas a mídia, mas a maneira como a sociedade está direcionando a vida de cada uma de nós. E eu digo cada uma de nós porque eu acho que isso acaba sendo principalmente sobre as mulheres. Por quê? Porque tem sido colocado como se a carreira profissional fosse uma coisa superior a todas as coisas, né? E eu acho que isso, para a mulher, tira muito a mulher desse convívio familiar, porque a gente, por exemplo, muitas mulheres ficam nesse questionamento, quando que eu vou ter um filho, em que momento que eu posso ter um filho, porque agora eu estou fazendo faculdade, mas agora eu estou começando minha carreira, mas agora eu estou começando a subir aqui dentro da minha carreira, mas agora eu preciso trabalhar mais por causa disso e disso, e a gente sempre tem algum motivo, um curso, um não sei o quê, uma série de coisas, né, e a gente acaba sempre ficando assim, em que momento que eu vou encaixar aqui uma gravidez nessa história toda, né? E, na verdade, quando a gente olha para a história, né, das mulheres há alguns séculos atrás não, eu acho que é menos de um século atrás, na verdade, é que eu, sinceramente, não me lembro o tempo, porque eu pensei nesse ponto agora. Mas, quando surgiu o anticoncepcional,
a maioria das igrejas se posicionou contra o uso de anticoncepcional, porque eles defendiam duas questões. A primeira questão era justamente a questão da procriação. A segunda questão era a questão da promiscuidade, porque eles falaram, hoje em dia a gente ainda tem algum freio, digamos assim, para a promiscuidade, porque as pessoas têm uma preocupação com o risco de gravidez, mas a partir do momento em que esse risco não houver, fica mais difícil ainda de controlar, das pessoas se controlarem diante da promiscuidade. Enfim, e diante de várias outras questões, a gente, lendo essas passagens bíblicas, eu tenho refletido muito sobre essa questão da gente ter filhos, né? Sobre até que ponto a gente seria o ideal a gente ter todo esse controle, que coloca a gente também numa posição de tomar uma decisão que às vezes é tão difícil, né? De se decidir dentro do nosso contexto de vida, que hora, que momento que é o adequado para a gente ter um filho. Mas a gente precisa entender que realmente um filho é uma bênção de Deus na nossa vida. E muitas vezes, muitas mulheres também eu vejo defendendo a questão de a gente não ter filhos, além de todo esse contexto da nossa sociedade, pela questão também do trabalho, né? Que a gente... Filhos dão trabalho, de fato. Mas o trabalho e até mesmo o sofrimento que a gente pode ter na maternidade, porque por mais que a maternidade continue sendo algo belo, ela também muitas vezes pode ser algo sofrido em muitos momentos, né? É difícil, às vezes a gente fica muito preocupado com como nós vamos ensinar os nossos filhos, a gente fica preocupado com a saúde, a gente fica preocupado com a provisão, a gente falha muitas vezes, porque nós somos humanos e a gente ainda está aprendendo muita coisa. Mas, mesmo com tudo isso, a maternidade continua sendo uma bênção, porque, mesmo na adversidade, ela está trazendo para nós, para cada um de nós, amadurecimento, fortalecimento e uma perspectiva do amor de Deus, que muitas vezes a gente vai ter ali na maternidade. Mas é interessante a gente pensar também que nós, como mulheres, todos nós, né, os homens também, mas nós, como mulheres, também temos esse mandato de ser mães, não somente de filhos biológicos ou de criancinhas que a gente vai adotar naquele momento, mas nós também precisamos ser, muitas vezes, mães para pessoas que estão nascendo na fé. Né? A nível espiritual, nós também precisamos ser mães. A nível espiritual, nós também precisamos executar o multiplicai-vos, né? E ela fala aqui sobre um ponto nesse sentido, em que quando a gente tem uma gestação, a gente tem a gestação normalmente ali por 9 meses, mas quando esse bebezinho nasce, a gente não larga ele no mundo e já está pronto e ele se vira, né? Não, a gente vai ainda carregar ele no colo por um bom tempo, a gente vai alimentar, a gente vai nutrir, a gente vai educar. Então, ela fala sobre como que é necessário a gente também ter esse posicionamento enquanto igreja, enquanto mulheres, na vida de outras pessoas, né? Quando uma pessoa, ela nasce de novo no reino de Deus, quando uma pessoa começa ali a caminhada dela no evangelho, muitas vezes ela vai precisar desse cuidado, desse acompanhamento, ela vai precisar ser alimentada, ela vai precisar ser ensinada para que ela possa continuar crescendo espiritualmente. E os nossos filhos também. Então, quando nós temos os nossos filhos, as nossas crianças, nós precisamos também discipular esses nossos filhos, né? Nós precisamos ensiná-los no caminho do Senhor, porque eles precisam ser... eles precisam receber essa palavra de Deus, essa palavra, os ensinamentos de Deus, para que eles também possam multiplicar isso. Então, nós precisamos ser as fontes primárias, né? Nós como pais, como mães, devemos ser a fonte primária do ensino de Deus para os nossos filhos. Né? Ter, como a Lidiane estava falando, esse momento de parar, de você ensinar o seu filho no caminho do Senhor, você ensinar os princípios de Deus para o seu filho, ensinar sobre tudo que aconteceu, sobre os milagres, sobre o que a nossa própria história com Deus também, as nossas próprias experiências com Deus,
como nós crescemos no Evangelho, como as coisas de Deus foram entrando no nosso coração, o que moldou o nosso pensamento a respeito de Deus, nós precisamos compartilhar isso também com os nossos filhos. Isso também faz parte desse processo de gerar vida, né? Porque, assim, quando uma pessoa nasce, ela ganhou ali de Deus vida, né? Mas Jesus, ele não veio para que a gente tenha só vida, ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E a vida em abundância, ela está no conhecimento da palavra de Deus, ela está no ensinamento daquilo que está na palavra de Deus, que Jesus nos deixou, os apóstolos, e também muitas coisas do Antigo Testamento, os profetas, tudo que Deus construiu de conhecimento para a gente ali na palavra dele. E nós precisamos aprender isso e passar para os nossos filhos. E a gente precisa ir trabalhando a nossa visão sobre o que é ter um filho, né? Então, entender todos esses pontos. E ela fala sobre a experiência dela, porque a filha dela nasceu bem ali no comecinho de 2020, alguns meses antes do primeiro lockdown da pandemia. Então, ela fala que naquele momento ela achou que foi uma péssima data para a filha dela nascer, que foi uma coisa muito ruim, porque ela estava nascendo num ano ruim, um ano terrível. E depois ela mudou essa ideia, porque ela percebeu que a filha dela, assim como outras crianças que nasceram nesse ano de 2020, eram como se fossem, nas palavras dela, pequenas explosões de vida em meio a uma época de morte. E mostrando ali mais uma vez que Deus ainda continuava trazendo vida, porque é Ele que sustenta todas essas coisas, Ele que sustenta a nossa vida, a nossa existência, e Ele continuava trazendo vida mesmo em meio a um ano como aquele em que várias mortes ali estavam acontecendo. E sobre essa questão, né, da gente discipular os nossos filhos, uma vez eu estava num curso de psicologia mesmo, né, mas não era na faculdade, um curso de aprimoramento, e nesse curso o professor falou algo que é muito interessante e muito verdadeiro. Ele falou que nós, como pais, deveríamos assumir um papel de mentores dos nossos filhos. O que um mentor faz, né? Então, se a gente pensar em um mentor em várias áreas, mas você pode ver alguns filmes ali, alguns mentores em artes marciais, que é o que mais tinha de mentores assim, eles ensinavam toda a maneira como aquela pessoa deveria se comportar e pensar. Eles percebiam os comportamentos, os movimentos errados daquela pessoa, as decisões erradas, e orientavam até mesmo os desejos do coração. E nós precisamos, como pais, sermos mentores dos nossos filhos, principalmente na questão da palavra de Deus. Nós precisamos mostrar a eles como entender o mundo ao nosso redor através da palavra de Deus, como agir diante das coisas através dos princípios de Deus, como gerar vida para os seus coleguinhas ao redor através da palavra de Deus. Então, nós, como pais, precisamos entender que, além de nutrir os nossos filhos, além de prover algo financeiro para os nossos filhos, além de prover uma escola boa, um curso bom, além de dar uma roupa, ou um celular, ou alguma coisa divertida, o nosso maior e talvez o mais importante papel que a gente tem na vida dessa criança é de prover para ele o ensinamento de como ele precisa ser enquanto filho de Deus, enquanto servo de Deus, enquanto luz do mundo. Nós precisamos compartilhar com eles, então, esses conhecimentos da parte de Deus. Então, os nossos filhos, ela vai dizer que são os nossos mais importantes discípulos, né? A gente precisaria dar bastante atenção para eles. E ela fala assim, ó, os pais cristãos reconhecem que seus lares são os maiores campos missionários. E nós precisamos, então, levar a palavra de Deus de todas as maneiras possíveis, no nosso exemplo e nos ensinamentos, para compartilhar com os nossos mais importantes discípulos, que são os nossos filhos. É isso. Amém. Que bom, Bárbara. Obrigada aí pela contribuição também da aula de hoje. É exatamente isso, né? A gente tem que inculcar, ensina, né, o seu filho o caminho, né, que se deve andar, é falar da palavra de Deus, é ser mentor,
com certeza, é mostrar a verdade, é mostrar esse caminho, porque o mundo está perdido. Então, por que Deus pede que nós temos que educar os nossos filhos? Primeiro, porque nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus, em primeiro lugar, até porque precisamos levar os nossos filhos a conhecer a Deus. A gente conhece a Deus com a palavra. Segundo, é porque existe um chamado. Existe um chamado para a gente ser sal e luz do mundo, para fazer a diferença no mundo. Como é que nossos filhos farão diferença no mundo? Precisa de ter pais realmente que tragam a palavra, sejam mentores. Eu gostei dessa palavra, mentores, a mentoria, é mostrar aquilo, né, contrastando com aquilo que é, olha, o mundo é assim, as pessoas pensam assim, mas e aí a luz da palavra? O que Deus fala, hein? Sabe o que Deus fala não é mais fácil? Não sei. Cada um cria a sua linguagem para educar seu filho da melhor maneira possível. Que bom, aula maravilhosa. É densa, concordo com a pastora Lidiane, é um assunto muito delicado, profundo, que envolve muita coisa, né, comportamental, tem as questões biológicas, fisiológicas, mas também tem as questões divinas aí, obviamente, por trás disso tudo, né, o comando de um Deus soberano, da sua multiforme sabedoria, gerando, né, filhos e filhas ao longo aí da eternidade, e a gente faz parte dessa cooperação, né, isso que é bacana, né, Deus, ele divide, né, então a gente pode colocar aí a generosidade de Deus de, dentro da sua sabedoria, compartilhar conosco a geração de filhos e filhas, né, exatamente. Vânia, vamos lá, vamos abrir aí a nossa, né, para a gente falar, a oportunidade. A Bárbara falando aí sobre o que ela ouviu na palestra, eu lembrei de John Wesley. John Wesley, acho que ele tinha 6, 7 irmãos e a mãe discipulava a todos. Depois, John Wesley teve 19 irmãos. John Wesley é um grande precursor do movimento metodista. E aí, nos 19 filhos que John Wesley teve, ele e a esposa discipularam a todos. A todos. Então, 19 filhos. Para quem talvez ache que não tem tempo, tem filho, não tem tempo para pregar a palavra, 19 filhos que John Wesley teve, e ele que ensinou a ler e escrever e apresentou a palavra de Deus. Mas o que eu quero também trazer como reflexão, e também que fique para a gente, como mulheres, né, para a questão de oração, é algo polêmico também. Esses dias eu estava lendo sobre Onã, né, Onã, aquele que casou com a viúva, e aí ele tinha relação com a mulher e jogava o esperma na terra. Uma questão, infelizmente, que tem assolado a Igreja de Cristo, masturbação dos homens. Uhum. Muitas sementes têm sido jogadas na terra. Né? Então, assim, isso é uma questão para a gente estar orando e clamando, pedindo a Deus misericórdia, né? Porque se a semente ela foi feita para germinar, o que está sendo desperdiçado, né? Então é algo é bem polêmico também, mas é algo que às vezes a gente não ouve, né? Ninguém falando sobre isso, você não ouve, é um tabu na igreja e ninguém discute como se fosse algo intocável, mas se é pecado, ele é intocável pelo santo, mas a intercessão chega lá. Então eu creio nisso e eu creio que é um momento oportuno para a gente estar falando sobre isso, está falando de maternidade, falando sobre gestação, falando sobre gerar, para gerar tem que ter semente. E fique um alerta para a gente colocar em oração e clamar a Deus pela misericórdia. Porque isso tem tudo a ver, Vânia, porque a Bárbara acabou de falar sobre mentoria de filhos, né? E aí a gente tem uma cultura, aí você traz para a gente uma cultura mundana, que é do mundo, porque a tiça, através da pornografia, entra dentro da igreja. Então, a gente tem que separar o que é cultura mundana e o que é aquilo que nós estamos tratando na Bíblia. O mundo está entrando, entra. Pornografia é uma questão mundana. Vem do mundo. Vem da ideia, né? Os homens e mulheres, porque a masturbação para ambos os sexos, vem dessa questão do mundo, da prática. Assiste, não tem nada a ver, não tem nada a ver, e o nada a ver entra dentro da igreja. E aí acaba viciando, né? Isso. Tem muito essa questão mundana. Que traz, né? Tipo assim, que o corpo é seu, você precisa conhecer seu corpo, né? Isso é a cultura do mundo, sim. Do mundo. Eles falam isso, exato. Está impregnado na igreja.
Exato. Aí essa questão da fraqueza, né, da questão da palavra, da questão da busca, se deixa entrar a cultura mundana dentro das igrejas, adolescentes, adultos, homens e mulheres. E realmente, como você disse, a semente sendo desperdiçada. E isso, quem gosta, é o inimigo. Quando tem uma gestação também turbulenta, complicada, gente, tem tanta gente com TDAH, autismo, não sei o quê, gente, tudo muito. Eu, que ainda vou pesquisar mais, é da minha área? É, mas tem a ver com o fundo emocional, porque se a gente vê crianças recém-nascidas drogadas, o emocional ele pode interferir em qualquer parte, né? Essa é a minha concepção, né? Pode interferir em qualquer coisa. Um abrigo, no meu estágio ainda, aí de cara eu caí num abrigo, aí tinha uma criança de 4 meses, 3 meses, e aí ele chegou lá, a mãe era viciada em crack, e aí perdeu, né, o filho. Nossa, era terrível. Terrível para fazer ele dormir, ele chorava É muito, agitadíssimo. muito. E aí teve que, na época, né, passou por médicos e tal. Na hora, principalmente na hora de amamentar. Era algo assim terrível. Então você via ali o efeito nítido ali. Na verdade, ela não podia amamentar. Ela tinha que receber um outro leite, né? A criança foi retirada da mãe. Sim. Ah, tá. Serviço de acolhimento, no qual eu Sim. fazia estágio na época, em 2015. E aí você via realmente a abstinência no bebê de 3 meses. Aí tem que ir desmamando essa criança, tem que dar droga para ir desmamando. É todo um processo médico para poder salvar a criança. É um protocolo, assim. É isso aí, mas a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que as igrejas também deveriam falar muito mais sobre isso também, não só com adolescentes, mas estão com homens e mulheres, né, adultos, né, não sei, da família, não sei, além, para que isso também... Rejane. Por quê? Parece Pois que é. não consigo entender. Eu falei, meu Deus, às vezes quando vai falar de libertação, né, às vezes toca alguns pontos específicos, mas essa questão de masturbação em si, do sêmen sendo jogado, Também é uma questão de... não se discute, não fala, parece que é algo assim que, não é? Não estou Eu falando, acho que é mas parece que é algo tabu. que está cristalizado e aí eles vão pensar quantos homens, agora eu vou falar do homem mesmo em si, necessitam de libertação nessa área, porque é um pecado contra a palavra e contra o plano original de Deus. Sim. Entendeu? Tipo assim, é um pecado, e eu creio que talvez até seja essa questão da libertação em si, porque depois vira um vício, porque é algo que é do plano original. Nós estamos falando aqui de algo santo, Deus totalmente soberano, e ele simplesmente decide fazer com que o homem e a mulher se unam e venham gerar vida, gerar amor, como a Bárbara falou, ter ali ter a sua experiência de amor, de um amor divino. Não é só de um amor maternal e tal, não. É de um amor divino. Então, assim, com a gestação, e aí vem Satanás, implanta no homem, somente agora eu vou falar do homem específico, a questão da masturbação, que o homem vai lá e joga o sêmen fora. Não foi o caso de Onã, a masturbação. Não, ele tinha relação e jogava o sêmen fora. E aí você para pensar, se isso não é um assunto que tem que ser discutido. Tem que ser discutido, tem que ser trabalhado para que haja realmente libertação na igreja, no meio do povo de Deus. É, porque são culturas que não pertencem a nós, né? Não há nada a ver conosco, é mundano. Obrigada, Vânia. Bárbara, se alguém quiser falar, só a mãozinha. Na verdade, nesses dois pontos, né, que a Vânia trouxe. Nesse ponto, eu acho que numa questão de sexualidade como um todo, a igreja não fala muito abertamente sobre isso, né? Talvez se a igreja não quisesse falar isso, por exemplo, num culto de domingo, né, na pregação de culto de domingo, poderia se fazer isso num grupo separado, num culto específico para homens e para mulheres, por exemplo, mas são assuntos que são importantes porque isso mexe muito com a vida do casal e concomitantemente vai atrapalhar na vida dos filhos também, porque muitas vezes vão estar presenciando ali um ambiente hostil, um ambiente de agressividade que está sendo influenciado por essas questões privadas, das quais a criança não vai ter nenhuma consciência, né? E aí, entrando um pouco no tema que a Regiane citou bastante aqui hoje,
que é essa questão da violência, do sofrimento durante a gravidez, né, mas também da violência, né, posterior, que a criança pode presenciar, e inclusive a negligência também, não só atos de violência, mas uma criança que é negligenciada em todos os sentidos, tanto no sentido emocional, quanto no sentido das suas necessidades básicas, né, como alimentação, enfim. Essas crianças, elas vão ter marcas no seu sistema nervoso, uma alteração no seu sistema nervoso, que pode, sim, trazer vários déficits cognitivos e que vai deixar essa criança muito mais propensa a transtornos psicológicos, como transtornos do humor também, né, depressão e também ansiedade, mas também vai fazer com que esse corpo dessa criança, ele envelheça, se desgaste mais cedo. Olha, a criança está crescendo ainda e o corpo dela já está começando a envelhecer, as células dela estão começando a se degenerar por conta desse estresse constante. E isso foi comprovado por estudos, né? Mas aí tem uma coisa muito interessante, que é uma bênção, né? E esse desgaste celular, ele pode ser transmitido geneticamente, tá? Para os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Será que está passando alguma passagem bíblica aí na cabeça de alguém? Não sei, porque tem uma passagem bíblica que fala isso, né? Mas olha só que interessante, quando a gente consegue construir um ambiente de tranquilidade, de amor, de afeto, de suprimento para uma criança, mesmo que ela tenha vindo com essa genética aí da vida que os pais de repente sofreram, essa genética dela vai ser transformada, porque isso se chama epigenética, é uma parte da nossa genética que é adaptável ao ambiente que a gente vive, né, a experiência que a gente vive. Essa genética ela vai ser restaurada, e aí isso pode ser transmitido para muito mais do que a 3ª e a 4ª geração de filhos. Então, quando a gente consegue deixar aquelas coisas ruins que nós vivemos na nossa vida, aprender com Deus, com a palavra de Deus, e com esses grupos aqui, que eu sempre vou ressaltar a importância e o quanto que é contributivo tudo que é feito no grupo das Guerreiras de Oração, quando a gente vai aprendendo coisas diferentes para a gente poder passar para os nossos filhos, isso vai ser transmitido para eles por muito mais gerações do que as coisas ruins que nos fizeram podem ser transmitidas. Então, a gente pode ver aí também a graça de Deus, porque foi Deus que nos construiu dessa maneira, né, fazendo com que o bem tenha um poder ainda muito maior do que aquele mal que foi gerado para a gente. Então, de fato, a gente precisa tentar proteger mais o crescimento das nossas crianças. Proteger não quer dizer não dizer não, não quer dizer não colocar limite, não quer dizer não permitir que essas crianças passem por frustrações, porque isso é necessário para o desenvolvimento delas, tá? A gente está falando de um ambiente seguro, de um ambiente de amor, de um ambiente de necessidades supridas, de um ambiente não violento, né? E quando a gente fala desse ambiente, a gente vai estar restaurando nessas crianças aquilo que de repente foi quebrado na nossa vida, ou na vida dos nossos pais. A gente vai estar restaurando a linhagem da nossa família a partir daquilo que a gente aprendeu com Deus, da graça de Deus na nossa vida, que a gente está transmitindo para os nossos filhos. E a gente altera a genética dos nossos filhos fazendo isso. E eu acho isso fantástico, como que Deus nos criou dessa maneira, né? Amém. Essa aí é a hereditariedade. Nós somos 50% geneticamente nosso pai, 50% geneticamente da nossa mãe. A união de um óvulo com espermatozoide, 50%. E essas características elas são herdadas e são passadas de gerações a gerações. Então, toda alteração, benéfica ou maléfica, ela vai ter consequências, mas se Deus ele pode fazer essa restauração, isso também, essa restauração, como a Bárbara está colocando aqui agora, ela vai ser passada de geração a geração, porque é herdado, é genético. Nós somos 50% de cada um, e aí a gente precisa preservar não só a gestação dos 9 meses, a mãe, a criança, o ambiente, mas a criança em si. Ela precisa, né, dessa proteção, ela precisa de uma mentoria, ela precisa de todo um cuidado mesmo, para que ela possa se desenvolver saudável. O que o diabo quer é que existam pessoas doentes no mundo. Quando eu falo doente, não é câncer só não, é o psicológico.
doenças psicossomáticas, doenças que impedem o intelecto, impedem de entendimento. Então, nós estamos vendo o crescimento de crianças com vários distúrbios, né, que estão voltados para essa área psicossomática. Então, infelizmente, porque as pessoas que não têm um intelecto saudável, elas não têm um raciocínio saudável, elas não vão se desenvolver saudavelmente e entender e desempenhar o papel. Então, o que ele está querendo fazer? Abortar desde a gravidez. E o aborto, né, não é só propriamente dito o aborto, né, disso, mas gerar doenças nas crianças é abortar, tentar, vou botar entre aspas, abortar um projeto de Deus. Porque crianças, pessoas emocionalmente doentes, não têm como desempenhar o papel. Por isso que Deus fala, perdoe, sai da raiz de amargura. Por quê? Não pode ter pessoas emocionalmente doentes. Por quê? Porque fica preso, porque fica aprisionado. Então, a gente tem que prestar atenção nessas vãs sutilezas do inimigo nesse século XXI. Isso. Gestação. Tem alguém da sua família gestando. Comece a fazer a cultura de preservar o ambiente, conscientizar, mostrar para as pessoas o quanto é importante cercar a mãe, cercar o ambiente, para de, sabe, de pressão, porque é um momento muito delicado e a gente precisa realmente de ter esse momento. Fala, Bárbara. Não, é porque você está falando dessa questão da gestação e fiquei pensando num outro ponto aqui, né? Hoje em dia, a gestação, às vezes, é um momento tão solitário, né? Tá todo mundo trabalhando na correria e a mulher está vivendo a gestação dela, muitas vezes tão sozinha. Então, se a gente fizer algum ato, um pequeno ato de carinho, eu me lembro quando eu estava grávida, às vezes alguém via, trazia um bolinho todo fit lá, feito de aveia, sei lá o quê, para mim, ou alguma coisinha assim, pessoas que às vezes nem me conheciam, e era tão, a gente se sente cuidada, né? Então, eu acho que às vezes é importante, se a gente vê alguém passando por esse momento, né? Tão lindo, mas às vezes tão sensível também, que a gente possa fazer algum ato desses para ajudar nesse processo. Eu acho que também faz parte. Faz parte, sim, e ajuda muito, né? A mãe precisa também ser ouvida, né? Ter um momento também de falar com alguém, né? Isso é bacana também, e receber esse carinho. Amém, minhas filhas? Alguém mais gostaria de falar? Algum ponto que tenha para a gente encerrar? Talvez que tenha chamado a atenção, tenha tal momento, ou quando a pastora Lidiane falou, com o pastor Edson, eu gostei muito disso. Alguém tem alguma fala? Por favor, pode ligar o microfone. E aí a gente vai encerrar, tá bom? Se alguém, a Glória, Neidi, a Liliana, Raquel, a Vânia, a Vânia já falou, Lígia, se alguém quiser, então a gente vai encerrar aqui agora. Amém? Não? Então, assim, eu quero agradecer a participação de todos, né, daí dos professores de hoje, das pessoas que participaram, das irmãs queridas que participaram hoje conosco. Mais uma vez, bênção, mais uma vez, cada vez eu faço bastante reflexão de tudo que a gente tem aprendido nesse livro, coisas que a gente realmente precisa refletir e, se possível, colocar em prática aí na nossa pequena comunidade, nossa igreja, nossa vizinhança, parente, etc. Eu quero agradecer, daqui a 15 dias nós vamos ter ainda o capítulo 6, mas aí seria a segunda parte, a parte final, bom? Eu quero pedir ao pastor Edson para dar, né, fazer a oração final para a gente, se eu pudesse fazer a oração, a bênção, se estiver aí, para a gente encerrar. Então, muito obrigada, gente. Pastor. Pai querido, muito obrigado por essa noite proveitosa de aprendizado, Senhor Deus, onde o Senhor falou abertamente aos nossos corações. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor Deus, as guerreiras, que além de úteros férteis, o Senhor possa produzir corações férteis, mentes férteis, para que elas possam ensinar, Senhor Deus, essas gerações que essas pessoas que elas geraram, Senhor Deus, e que uma geração, Senhor Deus, abençoada, possa surgir e ser edificada através das suas filhas, ó Deus. Que o Senhor possa usá-las poderosamente, não somente na casa delas, mas também na igreja delas, aconselhando as outras mulheres, ó Pai, como ter, Senhor Deus, um coração fértil, uma mente fértil, para que vidas sejam geradas e vida em abundância. E que a bênção da Santíssima Trindade seja sobre todas vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Amém, glória a Deus. Os queridos, a paz do Senhor para todos, uma boa noite, fiquem com Deus, até daqui a 15 dias, Pessoal, estamos aí. obrigada a todos, Deus abençoe. Amém, Viu? Denise. Beijo, fique com Deus, foi uma bênção essa aula também, glória a Deus. Aleluia, fiquem na paz, meninas.